Fala galera, tudo bem? Dia de a gente falar de mais um dos grandes movimentos que marcam a história do Brasil na nossa transição do século XIX para o século XX. Lembrando que este momento da história do Brasil, esse contexto de grandes e profundas transformações, não foi uma mudança que chegou até a vida da grande maioria dos brasileiros, né? Muito pelo contrário. A grande maioria da população vai ficar excluída dos processos políticos, sociais, econômicos. Em especial, o poder público vai literalmente abandonar boa parte da população, em especial aquilo que nós chamamos de sertanejos. Aqueles que viviam mais no sertão do Brasil, no interior, longe das grandes capitais e, mais especificamente, longe dos grandes centros urbanos que estavam presos e fixos ainda no nosso litoral brasileiro. Então, isso criou uma condição bastante significativa de desigualdade social, política, econômica, cultural, provocando o surgimento de alguns grandes movimentos, né? No vídeo anterior, a gente discutiu e falamos um pouquinho sobre o movimento do Arraial de Canudos, ou a Guerra de Canudos, e nós vamos ter, em 1912 a 1916, um outro movimento com características extremamente semelhantes a Canudos, que é a Guerra do Contestado, um outro movimento messiânico que ocorre agora mais na região sul do Brasil, em especial nesta divisa oeste do estado de Santa Catarina com o sudeste e sudoeste do estado do Paraná. Essa região que estava, de uma forma geral, em litígio, em disputa entre os dois estados, por isso que esse conflito vai receber o nome de Guerra do Contestado, mas o que provoca esse conflito são outras condições muito semelhantes àquelas de Canudos. Então esta região do sudoeste e oeste de Santa Catarina, mais essa região aqui próximo à divisa com a Argentina e o Paraguai, era uma região basicamente ainda muito pouco povoada, ou basicamente povoada pelo aquilo que chamamos de poceiros, que eram indivíduos que ocupavam terras devolutas, que ao perambular, buscando sua sobrevivência, buscando terras para produzir, vão se fixando na terra sem literalmente ter a posse desta terra. Então esta região de Santa Catarina e Paraná era ocupada por pessoas que, de uma forma geral, foram expulsas das suas terras por grandes fazendeiros, pelas concentrações de poder político e econômico na mão dessas figuras de grandes latifundiários, e também por sertanejos que foram sendo expulsos pela presença de grandes indústrias que começam a se instalar nessa região de Paraná e Santa Catarina em busca interessados na extração da madeira, que é muito abundante nessa região, da erva mate também, que é um produto bastante abundante nessa região e neste momento tem um grande valor econômico. Então esses fatores vão contribuindo para a formação de uma grande massa, de uma população abandonada literalmente e que ocupava esta região. No final do século XIX, início do século XX, a presença de uma empresa estadunidense chamada Brazilian Company Railway, liderada em especial por Walter Pequot, esta figura emblemática da história do Brasil, que esta empresa vai ser contratada para a construção da estrada de ferro Rio Grande e São Paulo, né, naquele contexto dos grandes investimentos no Brasil nesse momento. Mas como pagamento por essa construção da estrada de ferro, o governo brasileiro concede o direito de extração e ocupação da terra de 15 quilômetros de cada lado, né, por onde passaria a estrada de ferro. Isso vai provocar dois efeitos. Uma que a desapropriação das terras desses poceiros, pessoas que viviam nessa região vão ser expulsas pela presença da empresa, e durante o processo da construção da estrada de ferro, muitos trabalhadores vão ser trazidos para essa região para trabalhar. E após o término dessas atividades da construção da estrada, eles vão ser literalmente, de certa forma, abandonados nessas regiões sem condições de voltar para os seus territórios e suas regiões de origem, e acabam aí então
se juntando a esses operários, esses sertanejos, enfim, esses poceiros, isso acaba formando uma grande massa de uma população que começa a buscar sobrevivência perambulando por esses processos. Então esta população abandonada começa a se juntar e reivindicar, lutar, pela posse da terra e segundo também por melhorias da qualidade de vida, uma condição digna de vida nesse momento. E é justamente neste contexto semelhante àquilo que aconteceu em Canudos, de miséria, de abandono, né, de não participação do Estado para atender as necessidades dessa população, que aparece novamente um beato agora, José Maria de Santo Agostinho, né, o beato José Maria, que começa a perambular e começa a oferecer algumas palavras de conforto a essa população materialmente abandonada. Isso faz também com que ele comece a angariar alguns seguidores, já que ele usava muito dessas pregações religiosas, inclusive dizia-se eleito por Deus como um responsável pela criação de um reino de justiça aos mais pobres. Também era um grande crítico do movimento republicano e um adepto do movimento monárquico. Isso também vai fazer com que essa desconfiança das grandes figuras, fazendeiros, comerciantes, das pequenas e poucos vilarejos que tinham por ali, também começasse a angariar desconfiança do poder público e político no Brasil nesse momento. Em 1912, o José Maria, liderando então esses sertanejos, funda o povoado de Quatro Santo. Este povoado de Quatro Santo é criado onde hoje fica basicamente a cidade de Taquaraçu, em Santa Catarina, bem no sertão oeste de Santa Catarina. O princípio básico desse povoado era o de autonomia e igualdade. Então essa galera vai trabalhar ali a partir de um conceito também cooperativo. Só que uma das práticas que começa a levantar suspeita nas grandes figuras políticas e sociais da região é a prática da realização de saques de gado das fazendas vizinhas. Então isso vai fazer com que o José Maria comece a levantar inimigos a partir daí. Mas as condições de pobreza vão provocar o aumento desta pequena comunidade neste princípio. A guerra começa em 1912, quando as autoridades locais, olhando com desconfiança para o povoado de Quatro Santo, destacam uma expedição militar para tentar conter e sufocar o movimento e aquela pequena comunidade. Este primeiro destacamento não vai chegar nem na região onde ficava Quatro Santo, né? Os militares vão se perder no meio do mato ali ainda, né? Sem conhecer muito bem o território. Mas esse é um episódio que dá início àquilo que vai chamar-se de Guerra do Contestado, né? Em especial por causa da região que estava em litígio também entre Paraná e Santa Catarina. A notícia desse conflito chegando aos ouvidos do governo federal também ao envolvimento do exército brasileiro, justamente porque retomava a lembrança justamente do Arraial de Canudos e tudo aquilo que nós havíamos passado nesse momento. Então o povoado, com risco de ser atacado, foge dessa região para tentar se defender até próximo à cidade de Irani, em Santa Catarina. Neste momento, o deslocamento dessa população faz com que o estado do Paraná, já em alerta sobre essa disputa de terras, interprete essa movimentação como um ataque de Santa Catarina e aí acaba agindo violentamente contra essa população sertaneja. Inclusive é nesse conflito e nesse confronto que o José Maria é assassinado, porque o Paraná identifica ou confunde essa movimentação do sertanejo fugindo dos ataques das tropas federais como um ataque ao seu território, né, na busca dessa ocupação, enfim, daquelas disputas de terra que estavam em disputa nesse momento. E aí esse ataque extremamente violento acaba matando José Maria. Mesmo sem o líder, os sertanejos, fiéis ainda aos seus ideais, retornam a Quatro Santo, aonde vão se juntar
E aí o movimento do contestado ganha um caráter político, porque essa galera passa a reivindicar direito à posse da terra e também à liberdade religiosa, o que acaba provocando um aumento ainda maior dessa desconfiança. Em 1913, uma nova expedição invade os povoados, né, e acaba destruindo completamente o povoado de Quadro Santo. Aí esta galera se divide em pequenos povoados para tentar resistir e sobreviver. Os sertanejos vão começar a ser perseguidos até que o exército brasileiro acabe aniquilando povoado por povoado. E aí a gente tenha um massacre muito parecido com aquilo que aconteceu no Arraial de Canudos. O saldo de mortos nesse momento é de aproximadamente 20 mil pessoas, entre homens, mulheres, crianças, idosos, enfim, que vão acabar morrendo nesses confrontos, ou pelo confronto propriamente militar, ou pela fome, ou pelas doenças que também vão abater sobre esta galera nesse sentido. A Guerra do Contestado chega ao fim com o acordo entre Paraná e Santa Catarina do Tratado de Paz entre os dois estados do dia 20 de outubro de 1916, aonde eles acertam as fronteiras atuais desses dois estados e também resolvem esse conflito com a população sertaneja deste local. Uma curiosidade é que as cidades que ficaram bem ao centro ou que, de uma forma geral, juntaram essa população sertaneja nessa condição de miséria, hoje ainda demonstram uma profunda desigualdade social, um baixo índice de desenvolvimento humano, uma pobreza ainda muito grande nessas regiões, justamente porque aquelas questões levantadas e reivindicadas e lutadas pelos sertanejos lá durante a Guerra do Contestado ainda é uma realidade dessa população nesta região, tá, do Brasil, do sertão, do oeste de Santa Catarina e sudoeste, oeste do Paraná, ok? Gostou do vídeo? Deixa sua curtida e segue o canal.